Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também você podendo acompanhar a programação da RDC TV em qualquer parte do mundo através das nossas plataformas digitais. Se você optar pelo nosso site rdctv.com.br, você acrescenta /ao vivo e tem acesso direto no player do nosso site com a programação real-time da RDC TV. Se você optar pelas redes sociais, estamos em todas elas, sim senhor. A começar pelo Twitter, pelo YouTube e também pelo Facebook. Para todas, basta que você digite RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco. Lembrando que pelo Facebook você participa, você manda os recados, faça como o Sérgio Felisberto, que já está aqui participando, nos assistindo pelo Facebook e também com os demais internautas que vão mandar os recados aqui para o Virando o Jogo. E ainda temos o nosso Instagram, mostrando os bastidores aqui da RDC TV, também no Instagram, RDC TV Digital. Eu recomendo sempre, se você estiver nos acompanhando pela NET, canais 24 e 524, como eu disse, para mandar os seus recados, talvez seja mais fácil até, pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp 999 33 98 94. Repito, 999 33 98 94 é o número do nosso WhatsApp, tá ok? Que está lá em poder do Diogo Rossi. Opa! Estará chegando o WhatsApp, então, em breve aqui para o Diogo Rossi trazer o seu recado também. Diogo Rossi, Tiago Rocha, Otávio Hoffman, Antônio Bavaresco, e hoje vocês façam reverência, tá? Porque está aqui na bancada ele, Flávio Dutra. Flavinho, grande Flavinho, seja bem-vindo ao programa. Tá? O Flávio é uma referência para todos nós. Quando eu digo fazer reverência é porque ele é uma referência. Talvez as gerações mais novas não tiveram ainda a oportunidade de trabalhar com o Flávio Dutra. O Bavaresco e eu tivemos em mais de uma oportunidade muitas vezes. Essa satisfação de trabalhar com o Flávio. Flávio é diretor de equipe de esportes, presidente da TV Educativa, secretário de governo municipal. Que mais, Flávio? Secretário de Comunicação do Estado. Secretário de Comunicação do Estado, chefe, como é que chama, de campanha política e tudo mais. Trabalhei na Assembleia também uma vez. Na Assembleia também. Deixa eu só ajeitar esse teu microfone, que te botaram um microfone. Do jeito que tá, não vai sair a tua voz aqui. Amigo do céu. Aí, eles estão de mal contigo aí, do jeito que te botaram o microfone. Mas vamos lá. Eu já estava um pouco magoado, porque nunca ter sido convidado, tá? Para o teu programa, tá? Eu vi o Bavaresco, vi essa bancada aqui qualificada, tá? Pô, um dia eles vão me convidar, tá bom? Aí, dessa vez, eu tive aqui num período eleitoral que eu estava comandando aqui. Estava comandando também, tá? Depois aqui, vinha na madrugada, começava na madrugada e até o início da tarde. Mas me deram a generosidade de escolher o horário. Eu escolhi o primeiro horário da manhã, quando eu dei. Mas, enfim. Mas o Flávio, né, agora ele se dedica a escrever. Esse é o teu terceiro... Esse é o terceiro livro solo, tá? Quando eu fiz 69, tá? O título se presta para algumas maledicências, mas não é o caso. É um livro Papai, Mamãe, Posso, é livro Família. Tá? Não vai ser censurado por nenhum prefeito. Tomara que seja, porque aí, com certeza... Vai ser publicidade. Vai ter mais saída que pastel em cancha reta, tá? Os outros dois solos foram Crônicas da Mesolada, primeiro, e depois eu fiz o Maldição de Eros, que é um livro com contos e crônicas. E tenho participado de muitas antologias, tá?
livros conjuntos, tá? Como o caso do... Fiz um em parceria com a Inayá de Limburgo, tá? Chamado Dueto, e participei da série Desmiolados 1 e 3, que é da Farol Editores, e por último o livro Todos por Um, que nós fizemos em homenagem para ajudar o nosso amigo Preves. José Luiz Preves. Que tinha sido acionado judicialmente e precisava de um apoio financeiro pecuniário e afetivo. Então esse aqui é o terceiro livro. Ele vai ser lançado amanhã no chalé da Praça 15, a partir das 8 horas. Quem quiser se livrar de mim mais cedo, pode ir às 18 horas que eu vou estar lá. Eu já boto meu garrancho no livro, tá? E está liberado. Vai ter farta distribuição de água, o pessoal do Simonetti lá me garantiu. De água, bastante, água bastante. E vou ficar lá até 10 e pouco da noite, tá? Para quem quiser receber o livro. Tá? Um detalhe... Aliança de ocasião, já gostei do título dessa crônica. A vantagem do chalé é que a partir das 7 da noite ali no Largo do Glênio Pérez... Sim, pode estacionar ali em pode cima, estacionar na frente do chalé, isso vale a pena. Tá. Muito bom. Nós vamos falar mais sobre o livro quando eu fiz 69. E tu já fizeste? Ou... Já fiz, tá. Ah, bom, não, tá. Título, até deixa eu fazer um agradecimento, o título é do Gustavo Machado, tá, que foi nosso companheiro na prefeitura, e hoje trabalha na Assembleia. E eu pedi para várias pessoas que me dessem uma ajuda no título, que pudesse ser atraente. O Gustavo Machado, que é escritor, esse é um escritor de verdade, não é como eu, que sou um discípulo. Não, mas tu já está incluído também, sem dúvida alguma. E ele me deu essa sugestão que eu gostei e está pegando bem. Tá? Bom, agora eu quero te perguntar, como experiente, como experimentado em decisões do nosso futebol, né, tantas equipes de esportes que tu comandaste, na Guaíba, na Gaúcha, que tu está achando para essa decisão que começa esta semana do Internacional contra esse Atlético Paranaense que joga em cima do carpete lá? Eu acho que o Inter é favorito por uma razão, porque decide a última em casa. Então acho que isso transfere um favoritismo para o Inter. Mas eu fiquei um pouco preocupado assistindo o Atlético contra o Santos ontem. E era um time misto do Atlético. Reserva. Mais para reserva que para misto. Só tinha o zagueiro aquele, que é muito bom, por sinal, né? Léo Pereira, que é titular, que não havia jogado muito antes. Muito bom zagueiro, por sinal. Tá? Olha, é um time que incomoda. E o Atlético está, a exemplo do Inter, tá, o Atlético, e talvez leve uma ligeira vantagem nisso, o Atlético tem jockey também. O técnico é muito bom, tá? Então, acho que o Inter jogando pelo resultado, tem gente que não gosta de dizer isso, que jogar pelo regulamento, mas acho que é o que o Inter tem que fazer lá e trazer transferir a decisão para o e aí ele é matador. Tá? O Marcos Eifler está dizendo aqui, grande Flávio Dutra. Beijo, Marcos. Está nos acompanhando. Vocês partilham também dessa opinião do Flávio Dutra? Para mim, o Inter já é campeão, não tem nenhuma dúvida. O Atlético Paranaense, eu falei isso na Zona Mista lá no Paraná e volto a repetir aqui. O Internacional é muito mais time que o Atlético Paranaense, assim como o Grêmio era muito mais time que o Atlético Paranaense. Mas aí deu o tilt no Grêmio, né? Mas o Inter só não incorreu no risco do Grêmio e a chance de ser campeão é muito grande. Como dizia Juan Manuel Fangio, né? Não, isso não existe. Carreiras são carreiras. O Internacional tem uma coisa que o técnico do Inter tem uma coisa que o técnico do Grêmio não tem. O quê? Muito, né? O técnico do Grêmio tem, mas não tem muito. E o técnico do Inter tem muito. O quê? É humilde, né? O técnico do Grêmio não tem nada. Não, um pouquinho. Acho que todo mundo tem um pouco de humildade. Um pouco todo mundo tem. Né? Eu relativo sempre a humildade no futebol. Então, eu acho que ela às vezes é conveniente e inconveniente. O Odair sabe, o Odair aprende com os erros dos outros. O Renato é um cara que não aprende com os erros dos outros. Mas pelo que tu está dizendo, a derrota do Grêmio lá foi pedagógica, para o Inter, né? Sim, para o Inter. Pedagógica, para não cometer os mesmos erros. Claro. Para o Grêmio também, para o futuro do Grêmio na temporada, eu acredito que também, né? Não me venha o Renato, né, dizer que o Cebolinha faz falta, porque faz, mas também não é tanto assim, tá? Tecnicamente, quando ele joga... Aí eu tava quieto até agora, mas aí eu acho que eu vou discordar. Não, tecnicamente... Quadradamente. Tecnicamente, quando ele joga, ele é extremamente... Ele é o único jogador, ele só é o seguinte... só tem um problema. Ele só é o único jogador no Brasil que decide um jogo sozinho. Sabe qual é o percentual de jogos que o Grêmio venceu com ele em campo?
Não, me diz. Se tu sabe, se ele é tão importante... 60 e poucos por cento. 52%, porque eu não levo em consideração o gauchão. Não, com ele 60%. Sem ele. Então calma lá. Não, tu tem que considerar o gauchão. Não, vou considerar um campeonato morto que se nós entrar em forma, aqui nós jogamos... Não, pelo amor de Deus, vamos jogar o que interessa. Tem muitos jogos que o Grêmio não jogou com ele, porque ele estava na seleção. Pelo amor de Deus, não são muitos, são 5 só. Então... E o Grêmio ganhou 3 dos 5. Mas é um handicap importante. O Grêmio ganhou mais, então. Não tem nenhuma prova. Não, o Diogo, fez 13 gols no ano. Desculpa, fez 13 gols no tu ano. Quer ser original? Tu quer ser original? Não quero pega ser a camisa do Grêmio e pinta de vermelho. Agora, essa tua tese aí... Mas eu tô te mostrando por A mais B que tu não tá certo. Que isso? Não é eu que tô dizendo, é o mundo que diz. Mas que mundo? Eu não tô vendo nenhum mundo. Não, eu acho que se o mundo falasse, tava tudo certo. É que eu acho que o grande ponto é o seguinte, né? A ausência... Nós nunca saberemos porque ele não jogou. A ausência do Everton não justifica o 2-0. Não, isso é outra coisa. Mas dizer que ele não fez falta... Não, tu tá dizendo que não fez falta. Tu tá dizendo que se ele jogasse o Grêmio classificava, então... Absoluta certeza eu tenho. Então tu acredita na teoria ao contrário da realidade. Por quê? Porque na realidade o Grêmio não tem tantas vitórias quanto tu imagina com ele. Todos os jogos importantes que ele participou... Todos os jogos importantes... O Grêmio perdeu o Palmeiras em casa. Não, mas depois com ele. Com ele. Isso. Ganhou com ele. O Grêmio perdeu pro Católica fora de casa com ele. Ganhou com ele também. Perdeu pro Libertad em casa com ele. Não adianta, tu não vai me convencer. Não quero te convencer, eu quero te mostrar. Não, mas os fatos te... Não, os fatos me ajudam. Não te ajudam. Não? Não, os jogos que valem, que o Cebolinha jogou... Então Palmeiras e Grêmio 1-0, Palmeiras não valia. Não, valia. O segundo jogo também valia. Não, tudo bem, mas o primeiro valia. Tu tem que analisar o contexto, cara. O primeiro valia também. Os dois jogos. Tu tem que Como é que foi o primeiro jogo do Grêmio aqui contra o Atlético e que o Cebolinha jogou? Ele deu assistência. Ele não jogou nada. Ele deu uma assistência, eu não achei que ele foi tão bem assim. Mas, desculpe, às vezes tu gosta de ser original e tu... Mas não ele foi tão bem. Como diz o nosso comandante aqui, às vezes tu te expõe um pouquinho, mas tudo bem, deixa assim. O debate é assim, quando tu perde, tu xinga o debatedor, é assim. Não, mas não mas é tranquilo. Eu tô tranquilo. Eu não tô te xingando. Eu tô te dando argumento que tu não tá aceitando. Cara. O telespectador tá vendo ali, mas tudo bem, não tem problema pra mim. É que o grande ponto que eu vejo, praticamente, é o seguinte... Se o Everton entrasse no ritmo que o Grêmio entrou contra o Atlético Paranaense, não faria diferença nenhuma. Faria, porque mesmo jogando mal, numa jogada isolada, ele pode decidir. Coisa que o PP não faz. É que o Grêmio não estava com ritmo de decisão. Tu tem que isolar as duas coisas. Mas se o Everton entrasse com a vontade que o Grêmio entrou contra o Atlético Paranaense, não tenho certeza que o Everton faria diferença. Pois é, eu também não sei. Mas é que a derrota do Grêmio, especialmente, não passou pela ausência do Everton ou pela ausência do Maicon. Me pareceu que faltou ao Grêmio a ambição de querer ganhar o jogo e chegar à final da Copa do Brasil. Diga, Flávio. Eu acho que o problema ali não é nem a ausência dele, o problema é ter sido substituído pelo PP, que não deu nenhuma resposta. Eu penso que nesse jogo, Thiago, se estivessem os dois, o Maicon pela liderança e o Everton pela qualidade... Não. Eu não quero entrar num dos dois, mas se estivessem os dois, por circunstâncias diferentes de cada um deles, e específicas de cada um deles, a história seria bem diferente. Aquele jogo tem muitos Cs, né? Eu até não tive aqui depois daquela eliminação, então nem me manifestei aqui no programa sobre isso aí. Mas eu acho assim, aquele jogo teve vários jogos dentro dele. Até o lance do pênalti, o Grêmio era superior ao Atlético. Concordo. E jogava com tranquilidade, como jogou a maioria dos jogos fora de casa. Tirando o original. Aliás, tu vai falar da arbitragem, né? Não, é óbvio. Quem assistiu, é óbvio. Quem assistiu como eu assisti pelo DAZN esse final de semana, os dois jogos. Um escândalo. Tá? Ipiranga em Erechim e o jogo do São José fora de casa, o jogo do Ipiranga, o Ipiranga fez 1-0 cedo, tá? E o árbitro da partida, o Péricles Bassols, ele travou o Ipiranga o jogo inteiro. Não, o Péricles é o comentarista. Não, então, como é que é o nome desse que apitou o jogo que lá? Que é parecido com o Péricles, é o Rafael Klaus. Não, mas não foi ele o Rafael Klaus não foi. Não, então quem foi o... Foi o... Poxa vida.
Eu vou procurar aqui, porque eu não me lembro. Eu acho que foi bom. Mas a pior arbitragem disparada foi a a do São José. Não, o Voaden é o capítulo à parte também, mas a do São José, que foi o Luiz Flávio de Oliveira... Foi o Rafael Klaus, acho que apitou o jogo do Ipiranga. Foi o Rafael Klaus, porque eu confundo os dois. Foi o Rafael Klaus. Sim, é que o Gaciba pegou nessas quartas de final, que são decisivas. Mas aí é que está. O árbitro, como ele é bom, ele não apita apenas o jogo, ele apita o resultado que ele quer. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Ainda mais, se já fazem isso numa Série A, com os jogadores, os atletas que são, vamos dizer, graduados, imagina na Série C, onde o jogador da Série C não vai se levantar contra um árbitro que é FIFA, por exemplo. Tá? Então, esse Rafael Klaus, ele segurou o Ipiranga, tá, o tempo todo. E o juiz lá, e o Luiz Flávio... Não, também, né? Mas não é só isso, Bavaresco. Tu sabe quando é que o árbitro segura um time? Não, eu sei. Ele fica marcando falta contra o teu time, não marca a favor do outro, não marca a favor do teu e assim vai. E aí, o Luiz Flávio, ele deu um pênalti. Tá? O primeiro gol do Sampaio Corrêa, tá? O goleiro não toca no jogador, ele não toca no atacante, o goleiro do São José não toca no atacante do... Aí, como ele chegou perto, e aí a impressão é que teria dado um tapa na cabeça, mas nem isso foi, o jogador do Sampaio se atira, se projeta. Mais ou menos o Marinho. Foi tipo aquele que o Voaden deu... Que o jogador tira de cabelo. O que ele deu naquele... Então, assim, nós estamos falando da Série C, mas o pênalti pro Náutico foi uma vez. Ele deu mão na bola. Mas o pênalti do Santos contra o Atlético Paranaense foi... outra vergonha. De categoria não pênalti para concurso. Não, igual o do Michel contra o Cruzeiro, que é uma simulação nível hard. O cara não toca no jogador do Cruzeiro. O Henrique, achei pênalti. Não toca no jogador. Eu tenho uma imagem por trás que aparece o cara voar e a perna tudo bem, ok, mas vamos lá. Da área, né? O outro foi fora da área. É pior ainda. O do Santos é pior. Agora, vamos lá, vamos dar de barato para a discussão. Mas a gente estava falando... Não, vamos dar de barato para a discussão o teu exemplo, tá? Do pênalti esse que não foi ou foi. Tá? Se ele marca esse pênalti a favor do Cruzeiro, ele obrigatoriamente tem que marcar aquele pênalti a favor do Grêmio depois. Tá? No mesmo jogo. Não, foi o lance, muito pênalti. O cara se defende da bola, aquilo ali é pênalti. Não entendi. O Alisson, não? O do Alisson. O do Alisson é mais... Porque o Alisson foi muito... Não, é que o Alisson não foi inteligente. Se ele cai no momento da mão, nas costas, ele cai. Tá, ele marca. Não, é o lance que foi igual ao do Internacional contra o São Paulo aqui. Tá? Que o jogador se vira de lado e deixa as mãos aqui. A mesma coisa. Então... é isso que me revolta na arbitragem. Pior foi ele ter ido olhar e não dar. Me revolta na arbitragem é isso. É quando o árbitro, ele começa não apenas a mandar no jogo, mas ele começa a mandar no resultado do jogo. Eu não tenho dúvida. Esse árbitro lá de Grêmio e Atlético Paranaense, ele teve a mesma impressão que eu tive. Não vai fazer falta esse pênalti. Está 2-0 para o Grêmio, não vai fazer falta. Eu estava dando o exemplo do São José. O que houve com o São José? O São José, não. A gente tem que considerar também que o Ipiranga poderia ter forçado mais, tinha que ter uma atitude e tomou um gol mais no fim que não podia ter tomado, porque se vai para os pênaltis... Isso aí. E o São José até acho que ele foi no seu limite. Jogar contra o Sampaio Corrêa, que já é um time consolidado no futebol brasileiro. Quase, porque tinha empatado em 0-0. Tinha empatado em casa e fez um gol contra. Né? Tomou 2 gols de cabeça, um sendo contra. Perdeu no jogo em casa, né? Sim, quando foi 0-0. Mas isso não elimina, por mais que o Ipiranga e o São José possam ter falhado, não elimina os erros crassos de arbitragem. O mesmo que vale para o Grêmio. O Grêmio mereceu ser eliminado? Sim, mereceu. Olhando o jogo todo, não tenho dúvida que o Atlético Paranaense foi superior. Agora, isso não exime os erros da arbitragem, o erro, principalmente o erro do pênalti, que foi assim... muito escandaloso. Ele foi igual, tem um lance, vejam na internet, um lance na Copa do Mundo. Não, mas no Campeonato Brasileiro mesmo, esse mesmo árbitro deu um pênalti num lance igual. Ele deu, seja, São Paulo e Fluminense. Aquilo foi muito estranho, eu disse, ao contrário do que eu disse aqui, eu quero pedir desculpa ao nosso telespectador, que eu achava que as coisas estavam meio desenhadas para dar Grenal, quero dizer que foram desenhadas para não dar Grenal. Mas a ironia de tudo é o seguinte, o Atlético Paranaense hoje está com um movimento muito forte em função
desse pênalti que ele sofreu, um pênalti inexistente contra o Santos, tá? De uma guerra contra a arbitragem da CBF. Mas é uma ironia isso. E daí, justiça seja feita, né? E eu vou criticar aqui severamente o Paulo André, né? Porque quando ocorreu o que ocorreu contra o Atlético Paranaense na Arena, a favor do Atlético Paranaense, eu não vi uma frase do Paulo André. Nenhuma frase. Nem para elogiar, nada. Não falou no assunto. Agora, contra o Santos, ele vem com todo... Fomos garfiados, fomos roubados. E o que mais me chama a atenção sobre o Paulo André não é nem a atitude, porque a atitude a gente tá dentro do futebol é o jogo de cena que a gente sabe. Mas não é nem isso, Rogério. O que me chama a atenção é que o Paulo André surgiu como um baluarte, como uma pessoa que ia criando bom senso, um movimento para moralizar, para dignificar o futebol brasileiro. E vem com esse tipo de atitude, que são de cartolas antigos, são de cartolas passados. Isso é ridículo. Então, esse é o principal problema. Não é nem a atitude é normal, a atitude é corriqueira, ocorre no Grêmio, no Inter, no São Paulo, no Palmeiras. O que me chama a atenção é que alguém que bateu e tanto bateu na tecla, criticou Eurico Miranda, criticou André Santos, criticou toda a grande cartolagem do futebol brasileiro, tem as mesmas atitudes. Então eu vou te dar um exemplo. Adenor Bach, o Tite. Também. Ele tinha criticado, tinha descido o pau no presidente, na CBF e tudo mais. Bastou ser convidado para dirigir a seleção. Como diria o arranjou lá. Como diria o Capitão Nascimento, o sistema é parceiro. Bom, olha aqui, ó, já recebendo as mensagens aqui. O Wilson Madruga, na minha watch party, aqui ele pergunta: e o pênalti contra o Grêmio do Atlético Paranaense? Pênalti contra o Grêmio? Contra o Grêmio não vi. Só se é a favor do Grêmio, porque não tá falando, o Wilson é colorado. E o pênalti contra o Grêmio? Não vi nem. Se eles lembram o lance, a gente gostaria. Aliás, a favor teve dois. Teve uma outra cotovelada do Wellington no... Nosso amigo viu outro jogo. Olha aqui, era pênalti e expulsão. Eu acho também que pra mim faltou o cartão. Não, foi no meio, aquele lance foi no meio. Foi no meio da... Não. E a porrada do Rony no Paulo Vitor, dá um cotovelaço, Paulo Vitor despacha a bola, o Rony continua no embalo, e aí quando chega junto, dá um cotovelaço na costela. A única coisa que eu acho dessa questão da arbitragem ainda, que é uma questão que o presidente Romildo tocou e o Deco Nascimento também falaram, que definitivamente tem que se tomar uma posição sobre algumas questões da regra também do futebol, né? Porque eu até aceito interpretação sobre lance de mão ou não, porque há interpretação. Por exemplo, nós discutimos aqui muitas vezes aquele lance do Rodrigo Caio, por exemplo, no Flamengo. Né? Depois discutimos agora esse lance do Grêmio contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O problema é que um árbitro entende de uma maneira a regra e o outro árbitro entende de uma outra maneira. Como é que vai acabar isso aí, Diogo? Tinha que virar regra de várzea, né? Não, vai virar igual na... Como é que é pra atacar? Como é que é pra atacar? Tocou na mão, não importa como. O atacante. Não vale o gol. Ou vai ser a mesma coisa. Tocou na mão. É pênalti. Pra mim tinha que ser assim também. E vai acontecer. Porque essa interpretação é que prejudica. Ela tá matando o troço. Quando nada retira o fato também da falta de organização da comissão de arbitragem, que é acompanhada pelo... Não, mas não é outra coisa. Eu tô falando da clareza da regra. Mas ok, Bavareza, mas a partir do momento que não há uma mísera reunião com todos os árbitros que apitam Série A, eu não posso pedir que um tenha um critério e o outro não tenha outro critério. Tem uma outra coisa. Porque olha só, na Inglaterra, antes de iniciar o campeonato tem reunião. Na Itália, antes de começar o campeonato tem reunião. E aqui não. Antes a gente tinha uma interpretação, que era do árbitro de campo. Agora a gente tem duas interpretações. E piorou, em vez de melhorar. Eu já estou propugnando. E se faz mais, então, a justiça de ter uma reunião para definir. Olha, nossa linha de raciocínio, o que eu quero da arbitragem do Garcia vai falar é isso. Não, tem que mudar. Mas é que tem uma outra coisa. O VAR, o que é? O VAR é uma tecnologia, certo? Sim. Então que se use o VAR apenas onde a tecnologia é superior ao ser humano. Entendeu? É só no impedimento e se a bola passou a linha de gol. Aí não tem como ter erro. Não, mas é que daí não tem porque ter VAR. Não, acho que... Não, mas aí tu pode, não precisa ser necessariamente o VAR. No impedimento tu tem que ter ainda um sistema como o VAR. No caso do gol já tem o sistema aquele da bola. Não, mas dentro disso que o Rogério está falando, pode ter para vários lances objetivos, como se pegou ou não, se foi fora da área ou dentro da área, uma falta como a do Marinho. Teoricamente são lances objetivos. Assim, né? Lances subjetivos como interpretação. Como é que você avalia dentro da área um toque de mão se tem intenção
se é gesto natural, os árbitros não conhecem todos os gestos naturais. O árbitro não sabe. Mas no vídeo. Ele pula para cabecear, o braço baixa, mas se ele pula para cabecear para frente, o braço levanta. Como é que é isso? Na barreira, ele está com o braço perto, mas quando ele se vira, o braço levanta naturalmente ou não? Tem intenção ou não? Isso é subjetivo. Tem que acabar com o lance. Então não pode ser VAR. Tocou na mão, faz que nem o Jeromel faz na maioria dos lances. Bota pra trás. Braço pra trás. Pra mim, isso aí... Essa é a regra. Mas é que assim, ó, tocou no braço, velho, é pênalti. Tem uma outra coisa, tem que ser assim. tem uma coisa pra mim que é a prova clara de que os árbitros do futebol brasileiro, eles não sabem usar o VAR. Pra mim é a prova clara disso. E foi no jogo do Grêmio contra o Cruzeiro que aconteceu. Tem um pênalti pro Grêmio que não é o pênalti da mão. É um outro pênalti. Que é um travasso no segundo, não sei se é no primeiro ou no segundo tempo, não vou me lembrar só qual o tempo que é. Ali é o lance claro de não utilização do VAR. Tá correto. Ou seja, eles sabiam Foi usar... a interpretação. Eles sabiam usar naquele momento. Como a interpretação do árbitro de campo foi de que não era pênalti, o VAR não entra. Mandou seguir. Tá, mas Mandou seguir. aí, essa é a falta da interpretação, da análise do VAR. Tem outra coisa que me incomoda no VAR, eu já falei em outro programa que eu participei, tá? É essa pressão em cima do juiz naquela hora da decisão. Isso está retardando o jogo, o juiz não está sabendo se impor. Está muito toque do juiz, tem muita garra, não sei o quê. Vem cá, velho. Isso aí depois Ontem, até no jogo do Grêmio, para ser justo, tu tá certo, tu tá falando que isso acontece, é vergonhoso. Aconteceu no Beira-Rio esses tempos. Então, o juiz tem pra ser uma justo, no jogo do Grêmio rapaz. ontem, não houve. O juiz foi até a beira do campo, me corrija se eu estiver errado. Sozinho, de boa, a torcida ficou xingando, mas não chegou nenhum mais jogador. o torcedor do O exemplo negativo da rodada é o do Santos. O árbitro enxergou uma... Em primeiro lugar, já é uma falta Foi falta. Pode até ter sido falta. Foi. Na hora, na velocidade normal, eu achei falta. Você considera a falta que o Marinho estava partindo velocidade. Pode até ter sido falta. Ele deu a falta, ele deu o cartão amarelo. E fora da área. Aí o VAR conseguiu buscar um segundo toque que olha... Quis aparecer na minha opinião. Bom, o que vale é o primeiro toque, né? Depende, se ele está vencendo, está desequilibrando, mas ele já estava desequilibrado. Eu concordo contigo. Estava desmoronando. Bom, vamos continuar, vamos voltar para essa semana de decisão aí e saber se os resultados do final de semana de Grêmio, de Internacional, têm alguma repercussão e de alguma maneira para esse início da decisão, quarta-feira, decisão da Copa do Brasil, lá em Curitiba, primeiro jogo Atlético contra o Internacional. Banrisul Digital. Você que é cliente do Banrisul e ainda não utiliza o Banrisul Digital está perdendo tempo e oportunidade, porque o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, cliente Banrisul, com toda a segurança. Então, se não baixou, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Passe no Zafari, comece bem a sua semana. O Flávio, antes da gente falar sobre o jogo de quarta-feira e a repercussão que possam esses jogos do fim de semana ter resultado, qual é a diferença dos outros, que era como é que era, ouvir a mesa do lado, crônica, como é que é? Crônicas da mesa ao lado. Crônicas da mesa ao lado. Olha, como é que surgiu essa expressão? Tu usava isso, né? Ouvir na mesa do lado. Eu sou um assíduo do Facebook, tá? Sim. É a rede que eu mais uso, tá? E às vezes o ouvido na mesa ao lado também tem um pouco do alter ego, né? Tu Sim. quer dizer eu quer dizer alguma coisa, mas quem disse foi a mesa ao lado, tá? Então essa... Tá? Então, devo dizer o seguinte, que a maioria das histórias são verdadeiras, tá? Sim. Eu até vou usar uma expressão que a minha neta usou, tá? O livro do vô é um monte de histórias bobas que os amigos contaram para ele, tá? Maria Clara, minha neta, que idade me tem entregou, a tá? Que idade que ela está? Ela está com 10 anos. 10 anos. 9 anos vai fazer 10 anos. Tá? Muito boa frase.
E ele era só essas crônicas. O outro segundo livro, que é a Maldição de Eros, são 5 contos, e pequenos contos e frases. Tá? Esse aí ele tem 69 contos, tá? 69 textos, tá? Dividido em 4 capítulos, que é Crônicas da Mesa ao Lado, tá? Crônicas da Comunicação, que eu conto um pouquinho, um recorte de algumas coisas que eu vivenciei na comunicação, tá? Que é a nossa área. Depois tem Crônicas da Nostalgia, que é o que eu posso contar do passado, tá? Certo. Só o que pode ser contado. E Crônicas da Maturidade, que é digamos assim, a aceitação dos 69 anos, tá? É assim dizer. E no final eu faço também uma espécie de bônus, que são 69 frases, tá? Algumas que eu inventei, outras que eu ouvi. Quando eu lembro do autor, eu dou o devido crédito. Tá? Então, esse é o cardápio do livro. Tem muito material de leitura. Quando eu fiz 69, o título é ótimo. Deixa eu te dizer o seguinte, eu já estou recebendo pedidos pelo correio, tá? E tenho oferecido o Banrisul, tá? Minha conta no Banrisul, eu sou cliente do Banrisul, como para as pessoas fazerem o depósito. Quem está em cidades longe, é meu amigo e quer colaborar. E tu manda? Eu mando o livro. Tu manda o livro e deposito. Só pelo valor do livro. Quanto é que está o valor do livro? R$45. E se comprar lá na minha São Luís Gonzaga, 45 mais do o correio. Mais o correio. Os amigos vão jogar para te fazer um desconto. Tá. Muito bom. Aliás, o Flávio falou sobre da maturidade, da crônica. Eu quero aproveitar usando um jargão nosso, esse gancho que tu me dá, para que hoje à tarde, a partir das 4 horas da tarde, eu fui convidado pelo Júlio Ribeiro para participar desse programa. Junto com o... Eu vou chegar lá. Né? Convidado para participar desse programa que a Rádio Press, né? Ele tem há muitos anos. Né? A Press Advertise, inclusive o Prêmio Press já está aí com mais uma edição do Prêmio Press. E agora o Júlio lançou recentemente a Rádio Press. Então ele partiu também para a mídia eletrônica. Já tinha o site, né? É no site da revista Press. Né? A partir das 4 horas o programa Valvulados, onde eu tive a imensa honra de ser convidado e mais ainda de participar ao lado do outro convidado, né? Ou do primeiro convidado, que é um pouco mais velho que eu, que é o Darcy Filho. Então, vamos ter, a partir das 4 da tarde, na Rádio Press, exatamente isso. Muitas histórias também de crônica esportiva. A dupla de valor e tem história. Mais ligado ao rádio, tu mais na TV. Na televisão, exatamente. Aliás, colocasse isso no Facebook, eu vi e curti. Gente, vamos passar para esses jogos do final de semana aí. Nós temos os lances aí, vamos começar. O jogo do Internacional foi antes do jogo do Grêmio, né? Isso. Ou estou enganado? Sábado. Não, o Inter foi sábado de noite e o Grêmio domingo de manhã. É uma coisa muito interessante esses horários aí. Vamos começar com as imagens do jogo do Internacional. O Internacional, no meu entendimento, ele fez certo. Eu até achava que ia com o time titular, depois comecei a analisar jogador por jogador. Talvez o único que eu tivesse dúvida ali de ser poupado foi o lateral direito. Por que o Bruno foi poupado? Tem idade já, né? Tá com 30, tá indo para 34 já. E essa é uma das temporadas que o Bruno tá mais jogando, né? Nos últimos anos. Ele vem de uma 5 sequência anos, Bahia, São Paulo, eu não vinha jogando. Porque o Moledo tá certo de ser poupado. Sim. Não é? Sempre que poupa um zagueiro é o Moledo. O Wendel também. O Moledo tem problema de lesão e aquela recuperação ele tem constantemente está fazendo. Aí foi o lance do pênalti. Vai para o VAR. Pênalti, né? É o pênalti. Bem porque marcado. O jogador se virou na barreira. Mas que gordinho esse juiz, hein? É uma impressão minha. É carioca, né? Esse é o Marcelo de Lima Henrique. É carioca? Não, é ele? É o Marcelo de Lima Henrique, é carioca. Né? Mas ele sempre tem, lembra que tinha um carioca ele tem mais chamado... idade, tá com 43. Chamado Bregalda? Sim. Lembra? O do Grêmio que era o Trace, não? Qual é? Do Grêmio era o Trace. Que também é gordinho. Que já fez uma pataquada aqui no Inter e Palmeiras e fez um jogo do Grêmio de novo não marcando pênalti. Aí os outros que foram poupados. poupados. e Vezeiro. Quem foi poupado mais? Lindoso. Lindoso. Que ainda vem da questão da lesão. Não, e até porque O Edenilson entrou no segundo tempo, né? O Dourado tá fora. Então. Aos 28 ele entrou. Edenilson. Aí mas poupado de começar. O Patrick jogou. Patrick jogou. Aí depois ninguém mais. E daí eu estranho o Nico. Por que o Nico não jogou? Qual é a razão de poupar o Nico? Porque tem que deixar o Sábio jogar, né? E agora vem de 2 jogos em sequência. Mas o Sábio jogou bem, cara. Porque vai jogar no Paraná, né? Não, o Nico vai jogar no Paraná. Não, mas o Nico não é do jogador que precisa ser poupado. O trio que vai definir no Paraná tem que ser poupado. D'Alessandro, Nico e Guerreiro vai ter poupado sempre.
D'Alessandro e Guerreiro eu concordo que fosse poupado. Não, mas o o Nico tem Nico... que ser poupado, não pode correr nenhum risco. O Nico é o melhor jogador dali da Não, frente. risco eu concordo, mas o Nico me parece que é um jogador que tem que estar jogando. Não, ele estava ali sentado, bem quietinho, dando entrevista, tranquilo. Mas a minha pergunta é o que eu faço ali pelo lado esquerdo. Deixa quietinho. Jogaram Cuesta, Zeca e Patrick. Será que não pode ser um teste? Pode. Me chamou a atenção Mas a sequência do trio. Não na pré-final. Tá. Mas algo já pensando mais à frente. Fazer um trio titular para testar. Para a esquerda ali. Porque o Zeca foi bem. Tem um jogo razoável. Que eu acho que se o Inter for campeão, e eu acho que vai fazer certo se fizer isso, colocar algumas coisas, já que o Campeonato Brasileiro deixa de ter aquela importância, ele fica assim, ou tu é campeão ou tu não é nada. Mas pode testar no Brasileirão opções para 2020. É isso que eu tô falando. Os jogadores, principalmente os mais jovens, entendeu? Claro. Eu acho que isso é uma coisa que o Grêmio fez em 2017, quando foi campeão da Libertadores. Mas eu vou dizer que gerou... Por exemplo, e gerou vários jogadores. Matheus Henrique, Jean-Pierre. Mas eu faria... Tem um jogador aí que já tá pintando, que é o Heitor, né? O Heitor de novo jogou bem, mais uma vez, recebe a oportunidade, dá conta do recado. É um atleta que vai bem no apoio, precisa melhorar um pouco na questão do cruzamento, ainda deixa um pouco a desejar. Tem fibra. Precisa jogar, né? Na cobertura ele foi muito bem no jogo de ontem. Ele começou vacilando, o início dele foi nos primeiros 20 minutos. Mas não é fácil, o lado de marcação dele contra o São Paulo não era fácil, né? O Everton joga bem. Sim, mas vocês não acham que possa mudar já para essa decisão? Não sei. Até pelo lado de ataque do Atlético Paranaense e o Wendel ser um jogador... Mas o lado preferencial aí é o Rony pela esquerda. E aí quem vai marcar o Rony é o Bruno. Por isso que o Bruno foi poupado. Bruno. Não, tudo bem, mas o Atlético tem uma velocidade mas o Nicão pelo lado direito. Mas o Nicão fecha, cara. O Nicão fecha. Ele pode ver que contra o Grêmio, a maioria das incidências de linha de vai fundo bater direto com o Lindoso. foi pelo lado esquerdo. Os dois gols, eu vejo que o furo da bala desse time do Inter é o Wendel. Nada mentira essa furo da bala. Mas por característica, eu estou falando de característica, tá? Não estou falando de questão de explorar. Por exemplo, eu falei aqui esses tempos, acho que, rapidinho, o lado furo da bala do Flamengo é o lateral esquerdo, na minha opinião, apesar de ser um bom jogador, mas já está meio veterano. Eu sou do lado direito. Felipe Luiz, furo da bala. Eu acho o Rafinha no Flamengo, não, o Rafinha é muito mais jogador, mas tudo bem. O problema é que o Nicão não tem a característica de profundo, então vai ser mais confortável pro marcador dele. O Jonathan vai jogar ou não? Tem a dúvida ainda. Esse é o problema. O Zeca também não é o jogador que defensivamente é muito bom para você. E ele é muito baixo, né? Ele é muito baixo. Ele também faz um ponto, né? Dependendo de como vai o jogo, nada impede alguns de inverter. Inverteu aqui na Arena, inverteu mas no é Paraná. disso que eu tô falando. Mas o Zeca tem um outro detalhe, que inclusive nesse jogo de sábado, ele fez várias vezes. O Zeca é um jogador que acompanha melhor para o meio. Lógico. Então, se o Nicão é um jogador que faz esse movimento, o Zeca pode ser o titular para fazer esse movimento junto com o Nicão. Eu acho surpreendente. Mas eu acho que não muda. Eu tô embora eu concorde com o Rogério, que até ressaltei essa característica do Nicão, mas eu acho que ele não vai mexer. Para final, se muda o mesmo time. E ele vai contar com isso que eu estou dizendo. Quer dizer, o Wendel vai ficar mais conservador, fazendo quase um terceiro zagueiro. O Inter vai ser mais conservador jogador. E a recuperação do Grêmio nesse jogo, hein? Vamos mostrar os lances do Grêmio aí. É assim, quando o Grêmio é eliminado de alguma competição, tem que marcar um jogo no Horto. O Grêmio é eliminado, vai lá e ganha. O Cruzeiro, que é um belo do time, né? Mas o time está sem alma, né? Totalmente. E o São Paulo, que perdeu pro Inter aqui, mas tamezinho sem alma. Totalmente. Agora, eu acho o mérito do Grêmio foi o seguinte: ganhar lá. O Grêmio só fez golaço, amigo. Ganhar lá, eu acho que até pela precariedade que está o Cruzeiro. Era obrigação. Não vou dizer que é obrigação, mas muitos times foram lá e não ganharam, mesmo desse Cruzeiro aí. Ele estava com 7,2 vitórias e um empate, o Rogério Ceni em casa. Mas é claro. Mas a goleada, ela dá um recado, assim, que o Grêmio. Mas é clara a dissonância do Rogério Ceni com o resto do time. A entrevista dele depois do jogo foi uma... Não, isso é o Thiago Neves. Isso mostra que o problema do Cruzeiro está além vestiário, né? Sim. É além vestiário. Então, pelo que disse o Rogério Ceni, depois do jogo... Aí já podia ter sido gol. Pelo que ele disse depois do jogo, a questão é que os jogadores estão, vamos dizer, sentindo o atraso de salário. Para usar uma expressão.
Tanto que refletindo. Foi questionado ao Fábio. Fábio, tem atraso de salário? Ele falou, pergunta para a diretoria. Já tá notório. E o Cênio que ele quer é justamente carta branca para tentar tirar esses jogadores que estão fazendo daqui a pouco um corpo mole devido a isso. O Thiago Neves é um jogador que eu assisti os últimos 5 jogos dele, eu acho, e todo mundo conhece o Thiago Neves e sabe que ele não erra o tipo de cruzamento. Olha o gol que o Everton vai fazer. É que Cebolinha no mano a mano com um jogador novo ainda. E depois com o Léo, pelo amor de Deus. Não, aquele drible que ele deu no Léo foi... Não, mas o do Léo foi sem querer. Ele tenta, ou ele tenta dominar a bola e a bola escapa, e aí na mais de campo. Mas é aquela coisa, o atleta tá com a boa fase, consegue tocar. Mas e o passe do GPR, pelo amor de Deus, né? Mas só tem o seguinte detalhe. Que a sorte ajuda os bons, não? Não, mas o Everton, se vocês observarem, ele sempre faz isso. Eu ia dizer, ele sempre faz isso. Ele tá com a atenção. Contra o Palmeiras foi igual. A atenção primeira é pro domínio. Mas ele imediatamente, quando percebe, ele tem já o segundo. Contra o Palmeiras ele fez isso. Ele foi por um lado no Luan, o Luan foi para aquele lado, ele foi pelo outro e chegou na bola. Para mim, o jogo de ontem, a definição melhor é a que o Kahneman deu na saída de campo. É demonstração de força. Era um jogo pro Grêmio, uma demonstração de força devido ao resultado de... Mas olha, eu tô vendo agora, eu não tinha visto todos esses lances, tá? Esse jogo tinha que ser 6-13. E o Diego Tardelli no ataque. E o Grêmio teve outros lances que o Grêmio perdeu que não estão nesse compacto aí. O André tá atrás do zagueiro. Tem uma outra coisa que eu achei... Bom, o Tardelli agora está definido como titular, né? Não tem. Antes tarde do que mais vai tarde. jogar contra o Goiás. O técnico do Grêmio é o Renato. Mas eu não vejo agora como ele já mudou nesse jogo, senão ele não mudaria. Na minha opinião, ele deu uma entrevista depois do jogo, tu estava lá, né, Diogo? Aonde? Em Atlético Paranaense lá. Sim. Ele deu uma entrevista depois do jogo, que na minha opinião ele deu uma pista. Ele disse, olha, quando as coisas não estão dando certo, alguma coisa a gente pode mudar, não precisa mudar tudo. Ele falou isso. Falou. E aí o que mudou? Digamos, mudou aquilo que... Tirou o Rômulo pelo Michel, que é uma coisa que tem que dar ritmo pro Michel, porque o Michel é mais jogador. Concorda? Se ele fosse manter a mesma coisa, ele teria deixado. E ele fez, digamos, um teste do Tardelli. Mais um teste tem do uma Tardelli. outra coisa que o Paulo Vitor toca nessa bola ainda. Toca. Paulo Vitor, ela iria pra fora, mas ela pega na trave, né? Lá vai eu de novo, sou chato, né? Paulo Vitor joga muito o jogo que não importa, né? Ele jogou demais esse jogo aí, não valia nada, né? Daí jogou demais. Aí contra o Atlético Paranaense fora de casa. Não, mas é contra o Atlético. Tá, mas contra o Palmeiras ele jogou bem também. Mas falhou muito, né? Não, no início ele foi horrível. Quem é que jogou contra o Atlético Paranaense? O Alisson. O Alisson acho que foi bem. O Alisson, o melhor que ele fez o jogo foi dar aquela cabeçada. O Alisson é jogador ele quase ataca. Eu diria que quem não comprometeu sem ter sido, como nunca é brilhante, quem é que não comprometeu naquele jogo? O Jeromel, apesar da falha. Ele falhou contra o Marco Rubio, e o lateral esquerdo, que não teve nenhum... O Cortez ele é um nota 6. Não, mas ele no lado dele não aconteceu nada. O Atlético escolheu atacar pela esquerda. Exatamente. O Thiago deve dizer, pô, mas é o Galhardo lá. Vamos jogar para aquele lado. Na verdade, isso foi depois da lesão do Leonardo. No primeiro gol do Atlético não tinha ninguém ali, né? Não tinha ninguém. Foi uma esperteza do Atlético. E o Leonardo Gomes que deve passar por cirurgia no joelho mesmo, né? Como é que fica 6 meses? Vai demorar. O Grêmio vai ter que contratar o que tem que saber do Grêmio é a questão do Jeromel. Joga Paulo Miranda na lateral. A questão que tem que saber é do Jeromel. Não, Paulo Miranda não tem vitalidade para jogar, tá louco? Até o Flamengo ele se recupera. Não, mas não tem vitalidade, tá com 30 e tantos anos. Mas vai jogar como se fosse faz um ano que ele jogou. Amigo, isso aí tanto faz, tanto fez. É mais importante o que vocês estão discutindo da lateral ou o Jeromel jogar? Não, mas como tanto faz, tanto fez, o Grêmio botou o Galhardo, tomou de 2 Atlético Paranaense. Não, tudo bem, mas vai jogar contra o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro. Mas vocês estão discutindo um negócio que vai demorar um mês ainda para acontecer, Jesus Cristo. O Jeromel para o jogo é o pensamento contra o Flamengo. Mas é mais importante saber o Jeromel se machucou. O Jeromel tem substituto. Mas isso para mim é assim, ó, a distância entre o David Braz e o Jeromel é menor do que o Leonardo Gomes. Lógico, essa é a dúvida. Ofensivamente até acho que o Galhardo dá uma contribuição boa, mas defensivamente... E o Grêmio já passou por uma situação parecida com essa. Vamos voltar para o jogo dessa semana aqui. Vamos voltar para o jogo dessa semana no segmento final do Virando o Jogo de hoje. O Antônio Becker, o Diogo, está dizendo, pelo amor de Deus, dizer que o Everton não faz falta... Não foi o que eu falei. Tá, aí que ele escutou na vida dele,
Pergunta para o Tite se não fosse o Everton, o Brasil não seria campeão da Copa América. O Everton é meio time do Grêmio. É a opinião do Antônio Becker. Bom, lembrando para vocês que nós estamos aí com o circuito de palestras Conexão de Ideias. Nós temos amanhã, dia 10, nós temos a palestra do Gustavo Borges. Amanhã acontece a palestra do Gustavo Borges, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. São várias cidades. Esse circuito de palestras Conexão de Ideias é uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Além do Gustavo Borges que eu falei, tem ainda o Amir Klink, o Fernando Fernandes, Monja Coin e Rossandro Klingen como palestrantes. Mais informações, inclusive, para você saber, tem poucos ingressos para essa palestra do Gustavo Borges que acontece amanhã. Então, vá no Sesc da sua região ou acesse o site do Sesc, sescivmrs.com.br/conexão de ideias. O Sesc, a realização desse circuito de palestras é da FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem do Banrisul e voltamos em seguida, né, para falar um pouco mais aí da repercussão desses resultados para quarta-feira e também sobre o Juventude, que hoje pode ser, né, confirmar a sua vaga e ser o único representante gaúcho a ascender, a subir para a Série B do ano que vem do Campeonato Brasileiro. É um instante só. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. O Banrisul tem o Banricompras, que também facilita e muito a sua vida. Bom, vocês acham que o Grêmio, isso eu já estou dando a minha opinião, evidentemente, para mim o Grêmio prestou um serviço para o Internacional. Tá? O Grêmio, ao golear o Cruzeiro, mostrou que o Cruzeiro... Tá? O Internacional não pode se iludir com os 3-0. O Atlético é melhor que o Cruzeiro. Tá? Então, mas principalmente em relação ao Cruzeiro, porque o Internacional ficou num entusiasmo muito grande com os 3-0. O Grêmio vai lá na casa do Cruzeiro e toca ali 4-1 ao natural. Que foi barato. Então, isso aí, para mim, o Internacional tem que entender bem isso, para poder, nesse jogo contra o Atlético, né, entrar com a realidade do futebol que ele, Internacional, tem. Entendeu? Não se iludir que fez 3-0 no Cruzeiro. Foram dois resultados pedagógicos do Grêmio. O do Atlético Paranaense. Eu ia comentar isso. E o do Cruzeiro. Perfeito para colocação. Esse resultado do Grêmio com o Cruzeiro, por mais que possa levar algum ensinamento para o Inter, não seria nem tão necessário devido ao resultado da última quarta-feira, que foi lá em Curitiba também, que já, como o Diogo ressaltou no início do programa, já é suficiente para o time do Inter ficar de olhos abertos. Mas eu vou te dizer, Otávio, no futebol, e está aqui o Flávio que também tem essa vivência, quando um time vence um jogo como o Internacional venceu o Cruzeiro por 3-0, tá? Não tivesse havido essa luz alta que eu insisto, o Grêmio deu para o Internacional de presente esse resultado para mostrar que o Cruzeiro não é tudo isso. Não é tal qual o Grêmio... vai lá e faz 4 na cara. Esse aí não muda nada na vida. Acho que não, mas eu acho que muda, assim como o Grêmio que ganha 2-0 na Copa do Brasil... A gurizada acha que não muda nada. Não muda, eu acho que não muda nada. Que isso vem ao encontro do Grêmio, que ganhou de 2-0 na Copa do Brasil no primeiro jogo, ganhou de 2-1 com as reservas do Atlético Paranaense e achou que acabou perdendo depois no jogo que valia realmente. O Inter tem que fazer o primeiro jogo. Não, eu insisto, que mesmo que vocês achem que não tem repercussão, pela experiência dentro do futebol, eu já vi muitas coisas terem repercussão nesse sentido. Então, foi ótimo para o Internacional. Não estou desprezando o resultado de quarta-feira passada. Não estou desprezando a opinião de vocês, em absoluto. Mas tenho convicção de que foi muito bom o Grêmio ter tocado esses 4-1 no Cruzeiro para mostrar que esse Cruzeiro que o Inter fez 3-0, hoje, no momento, é galinha morta.
Mas é que, em tese, o 3-0 que o Inter fez no Cruzeiro não mudou em nada na trajetória do Inter dentro da Copa do Brasil, né? Não, mas o que o Rogério está dizendo é que ele pode ter passado uma ideia assim, foi, digamos assim, mas a classificação do Inter foi muito fácil. O discurso do Odair depois do jogo contra o Cruzeiro e depois do jogo contra o São Paulo deixou a nítida sensação, e nem tinha acontecido o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro ainda, de que o Inter estava ciente das dificuldades e que o Cruzeiro era um adversário muito... Não, e o Internacional... O discurso, Diogo, aceita tudo. O discurso aceita tudo. Acho que aí tu tá querendo... o seu papel, né? Claro. Mas o Inter vai ter confronto à feição do que ele gosta, na minha opinião. Claro. Comparando como se fosse um Grenal, só vai ter uma desvantagem. Se fosse Grenal, o Internacional estaria 100% como ele gosta. Que a pressão existiria, mas seria mais no Grêmio que no Inter. Claro, é obrigação no caso, né? Mas o Inter tem a obrigação de vencer agora o Atlético Paranaense, né? Pela história, pelo conjunto. É o que eu estou dizendo agora. Vencer o título, não vencer o jogo. Não, vencer o título, claro. Vencer o título. Voltar. Em termos de resultado, o empate lá está mais que bom. E o Juventude hoje? Só para informar, o Thiago Dez foi afastado do Cruzeiro, oficialmente. Tava na cara. Mas esse aí eu queria pôr na barca a tempo, né? Se ofereceu duas vezes ao Grêmio. E o Grêmio. Juventude hoje? Meu Deus. Claro, O tomara que não faça Juventude, eu acho que o fiasco. Juventude vai subir, viu, Rogério? Eu tô com essa impressão desde... muito sólida a campanha de Juventude. Eu vou usar uma expressão que o Rogério usou há pouco. Tanto o São José como o Ipiranga, eu acho que estava no limite. Isso, perfeito. O Ipiranga eu acho até que está na segunda divisão gaúcha, né? Não, já subiu para a primeira. Subiu esse ano, tá? Mas está no limite, tá? E já a Juventude vem num crescendo, vem vindo. Acho que se reestruturou internamente e acho que dos três é o que tem mais chance de subir. Eu só acho, eu falo sempre, Flávio, eu sou da teoria da conspiração, tá? Que surpresa! O nosso amigo e meu compadre Pedro Macedo. Tá? Beijo, Pedro Macedo. Sempre disse o seguinte: compadre Rogério vê um fantasma em cada esquina. Só que quando a gente chega na esquina, o fantasma está lá. Tá? A revisão do Pedrinho. A revisão do Pedro Macedo. Aí, sabe tudo de português e de grande futebol. abraço. Aí o que eu acho é o seguinte: o mundo do futebol, como eu falo, que são as várias forças, né? Tanto institucionais como financeiras, comerciais, o mundo do futebol não interessava ter 4 ou até 3 representantes do Rio Grande do Sul na Série B. A Série B, quanto mais... Claro, interessa se for lá, mercado de São Paulo, tal, essas coisas. Mas não interessa. É complicado. Não interessa. Mas eu vou te dizer uma coisa, Rogério, a demonstração que o Ipiranga principalmente deu por ter torcida, por ter lotado o estádio, eu acho que mais cedo ou mais tarde, talvez até o ano que vem, o Ipiranga vai subir. Já não acho a mesma coisa de São José, e não é por falta de futebol, é por uma questão, um contexto que o São José, infelizmente, ele tem a simpatia de muita gente, mas não tem torcida. O Ipiranga é um contexto completamente aleatório da realidade, né? Eu vou dizer ter chegado onde chegou o Ipiranga é fora da realidade. Mas o ano passado já foi bem. Bom, não, ano passado ele... Gente, ele já deu o sinal lá que acabou o programa. Tá bom. É. Mas tá bom. Todo mundo. Não, mas nós temos aí o Arquitetura e Design, nós temos o Virou Moda, tal. Tem muitos programas aí pela programação vespertina. Vespertina é bom, hein? Isso é do nosso tempo. Nosso tempo. Agora na programação da tarde aqui na... Está saindo uma dedicatória. Eu não sabia que teria uma mesa tão alentada com tanta gente, senão eu teria trazido um para cada mas estão todos convidados. Amanhã estaremos lá. Mas tu tem que vender os livros também. Amanhã, Chalé da Praça 15, tá? A partir das 18 horas, o lançamento do Quando Eu Fiz 69, do Flávio Dutra. Lá estaremos, Flávio. É um livro família, viu? Tá bom. Obrigado pela presença. Agora que descobriu o caminho, tá? Venha sempre. E nós agradecemos muito a sua audiência e prometendo voltar amanhã, logo depois do RDC Esportes com o Paulo Brito, entra o nosso Virando o Jogo. E hoje tem muito futebol ainda, muito debate, a partir das 9 da noite, com o Dois Toques no comando, o Cadu Oliveira. Até amanhã, obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.